Olá, aluno, seja bem-vindo. A aula de hoje vai versar sobre auditoria do ativo não circulante. Vamos trabalhar aí os slides de número 48 até o número 57 do nosso conjunto de slides aí que você já tem disponível, está lá disponível lá no AVA. A primeira tela que você tem à disposição, o slide número 48, ela traz uma revisão de alguns conceitos gerais sobre os grupos ou subgrupos que compõem o ativo não circulante. Temos ali, né, o realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Com certeza você já lembra desses conceitos, do que é devidamente classificado em cada um desses grupos do ativo não circulante. Tá? Então, seguindo em frente aqui apenas uns conceitos gerais de relembrança, de revisão geral. Vamos aí para o ativo circulante. Imobilizado, apresentando algumas características da auditoria do imobilizado. Nós vemos que elas exigem ali alguns procedimentos, né, de conferência, entre eles ali classificação de como o imobilizado está sendo utilizado, né, você vai observar documentação, os valores registrados, tudo se está devidamente correto. Se há imobilizados em andamento, são chamados de imobilizado em construção, por exemplo, aí observar se eles ainda já entraram ou não em operação. Um imobilizado ainda em desenvolvimento, ainda em construção, não deve ser depreciado, por exemplo, é um possível erro que a auditoria pode identificar ali. Se o bem é objeto de arrendamento mercantil, né, ou seja, bens em uso, porém, de propriedade de terceiros, se ele está devidamente classificado no balanço patrimonial, no grupo do imobilizado da empresa, é um outro procedimento importante. E atenção aí lá no nosso último parágrafo, atenção aos cálculos, depreciação, exaustão, aí claro tem também amortização ou depleção, dependendo da empresa, se eles estão seguindo as normas de contabilidade, isso é bastante importante, tá? Inclusive esse é um dos itens que a gente revisa aí na sequência quando entrar na nossa lousa virtual com relação aos cálculos, porque nós vamos trabalhar a conferência desses cálculos, também da depreciação, exaustão, amortização, depleção, nas nossas atividades de auditoria. Seguindo aqui, ainda no imobilizado, outro aspecto de cálculo importante, né, a questão do teste de redução ao valor recuperável, CPC 01. Nós estudamos aí na disciplina de contabilidade avançada, todas as turmas que fazem auditoria agora, ou já viram ainda em 2019, ou no decorrer desse primeiro semestre de 2020, o conhecido teste de impairment, né, ele precisa ser checado. Vale lembrar aí numa das atividades, na atividade da semana 2, que a gente fez com a leitura do relatório de auditoria independente da empresa Vale, havia uma atenção especial ali com relação ao imobilizado, ao teste de redução a valor recuperável. Muito presente também na questão da Petrobras, nós estudamos isso por causa daquela crise lá de 2014, 2015, as fraudes no balanço da Petrobras envolvem muito esse procedimento aí, que também vai precisar ser checado. Checar no imobilizado também a questão de contrato, se houve baixa, valor contábil, cálculo e registro adequado da depreciação ou exaustão, entre outros, né, são procedimentos também de checagem que a gente faz no imobilizado, contratos, documentação, cálculos corretos, né, envolvendo aí o teste de redução ao valor recuperável, ok? No ativo intangível, aí o ativo intangível reúne os bens sem forma física da empresa, né? Também se submetem ao teste de redução ao valor recuperável de ativos, né, o teste de impairment, está lá no nosso último parágrafo aí. Precisa ser checado isso. Checar também questões de contratos, de como estão os registros, se a empresa é proprietária daquele ativo intangível ou não, né, também isso tudo tem que ser devidamente checado na auditoria do ativo intangível. E no intangível, atentar-se a algumas disposições ali do CPC 4. Aí é o CPC que fala especificamente de ativos intangíveis, né? Algumas recomendações ali do CPC, vamos lá. Ativo intangível gerado internamente, precisa ser observado, né? Aí tem alguns aspectos do item 57 do CPC 4, R1, para ser observado, né? Se o ativo intangível foi gerado internamente ou não, ok? Inclusive, em geral, o ativo intangível gerado internamente não é registrado no balanço patrimonial, ok? Diferenciação entre ativo intangível do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, o goodwill que começa lá no grupo de investimentos, depois na consolidação é transferido para o imobilizado da empresa. Observar-se reconhecidos por gerar benefício econômico futuro, né, ou seja, são uma unidade geradora de caixa, né, é importante observar isso nos ativos intangíveis, tal qual os demais ativos. E se foram
devidamente reconhecidos de forma inicial pelo custo. Né? Em geral, ativo intangível, conforme o CPC 04, tem que ser reconhecido no primeiro momento pelo custo. Ainda no ativo intangível, né? Ele amortiza, né? Quanto à amortização, somente ativos intangíveis com vida útil definida devem sofrer amortização. Então, você precisa observar isso, né? Se aquele ativo intangível foi definido como vida útil limitada, né? Então ele tem uma definição de vida útil, ou se essa vida é indefinida. Se houver uma definição do prazo de existência daquele ativo intangível, ou do uso do mesmo, né? Ele precisa ser amortizado. Os ativos intangíveis devem passar pelo teste de impairment, novamente citando aqui. Então é bastante importante, por isso é importante a gente focar no teste de redução ao valor recuperável, né, porque ele é muito presente nas contas do ativo imobilizado. Então, notadamente, a auditoria desse grupo de contas precisa checar também se o teste de redução ao valor recuperável foi feito e se foi feito de forma correta. Grupo de investimentos agora, né? O grupo de investimentos que vai classificar ali, em geral, os investimentos societários, as participações de outras empresas ali. Então você compra ações. A empresa A compra ações da empresa B, a empresa B passou a ser um investimento na empresa A. Né? A gente tem aquelas questões de empresas que são controladas, de forma geral, quando você detém 51% ou mais de ações, ou as coligadas, né? Aí com um percentual abaixo dos 49% de participação. Né? Outros exemplos de investimentos, você tem, além dos investimentos societários, tem imóveis destinados ao uso futuro ou mantido para venda, devem ser ali classificados. Obras de arte ou joias, se houverem no hall de propriedades da empresa, ali devem estar classificados, ok? E as participações em outras sociedades, aí, um destaque especial para elas, devem observar se a empresa deve seguir o método de equivalência patrimonial ou método de custos, né? Isso a gente viu em contabilidade avançada também. Em geral, as empresas devem seguir a questão do método da equivalência patrimonial e, com certeza, se for controlada, tem que fazer o método da equivalência patrimonial. Se for coligada a uma tabela de análise, né, e o trabalho de auditoria é checar se esses procedimentos estão atendendo à necessidade de registro da equivalência patrimonial e se atendem, se ela foi feita corretamente. Né? E aí no slide número 57, fechando a exibição dos nossos slides, dos nossos conceitos mais teóricos, você tem uma tabelinha, você tem um guia de informações que mostra aí como verificar se a empresa faz equivalência patrimonial ou não. Tá? Também foi um slide que nós trabalhamos na aula de contabilidade avançada. Então, de forma geral, você vê ali, né, se ela é controlada, já é obrigatória a equivalência. Se ela for se não for controlada, né, for uma coligada ou uma equiparada coligada, aí você tem que checar uma série de outros pontos. Se esses itens forem observados, aí sim a gente faz equivalência patrimonial. A gente vai agora para a nossa lousa virtual para relembrar um pouquinho os cálculos, depreciação e o teste de ajuste a valor recuperável. Pessoal, de volta agora aí na nossa lousa virtual, vamos relembrar um pouco aí o conceito e a maneira de calcular depreciação, exaustão, amortização e depreciação. Lembrando aí que a depreciação é registrar o desgaste dos bens físicos, a exaustão, o desgaste de recursos naturais, minas, por exemplo, exploração das mesmas, né? A amortização a gente vai usar para os ativos intangíveis e a depreciação quando forem recursos naturais totalmente exauríveis, por exemplo, um poço de petróleo, né? E o termo utilizado é depreciação. A fórmula de cálculo para a depreciação linear, que é importante observar, é essa que você tem na lousa. Né? Então você tem que considerar o valor histórico, o valor contábil histórico, que é aquele que a gente comprou um determinado item, uma máquina, por exemplo. Então o valor de aquisição da mesma é o valor contábil histórico, menos o valor residual. O valor residual é aquele valor estimado ao final da vida útil, ao final do uso do equipamento, um valor estimado de recuperação no mercado, seria o possível valor de venda daquele equipamento após utilizado. Um menos o outro, portanto, dividido pela vida útil. A gente precisa estimar a vida útil do nosso equipamento. E ao final dessa conta, a gente chega ali no nosso reconhecimento de depreciação, exaustão, amortização, depreciação anual. Esse valor anual, quando dividido por 12, aí 12 meses, claro, encontramos a nossa depreciação mensal.
E podemos ainda utilizar a questão da depreciação acelerada, né? Quando a empresa trabalha com 2 turnos, você pode acrescentar aí 50% de valor na depreciação, portanto, em cima do resultado, multiplica ele por 1,5, né? E tanto faz sendo no reconhecimento já anual ou já calculado o reconhecimento mensal, você multiplica por 1,5, a gente descobre o valor de depreciação em 2 turnos. E se a empresa trabalhar com 3 turnos, né? Trabalhar um equipamento que trabalha ali com 24 horas dia, multiplica por 2. Aí você tem também o reconhecimento da depreciação acelerada, né? Você acrescenta aí 200%, dobra o tempo de depreciação, o valor de depreciação daquele item quando ele trabalha em 3 turnos, ok? Aí vale relembrar aqui, depreciação, esse cálculo de depreciação que estamos utilizando aqui é o mais utilizado no Brasil, depreciação linear. Existem outros métodos de cálculo, você com certeza viu em outras disciplinas, deve se lembrar. Mas nós aqui, nesse momento, vamos usar essa situação, que é a mais corriqueira no Brasil, e por isso vamos trabalhar essa revisão aqui. Claro, se a empresa trabalhar outro tipo de cálculo para determinar os seus valores a depreciar, você tem que observar estes respectivos cálculos na hora de fazer a conferência da auditoria. Bom, seguindo aqui para um exemplo, então, exemplo de depreciação, aí, um veículo com propulsão a jato da Wayne Corp possui valor contábil histórico de 1 milhão. Seu valor residual foi estimado em 250 mil. Aí a pergunta feita é, qual o valor da depreciação anual e mensal, considerando que o mesmo é utilizado em apenas um turno de trabalho e tendo uma vida útil estimada em 8 anos? Bom, vamos relembrar os cálculos aí, a gente vê no próximo tela. Está aí a nossa fórmula e a descrição do cálculo, né? Então eu pego o valor contábil histórico, registro lá na contabilidade no momento da entrada do bem, 1 milhão no nosso caso, menos o valor residual, que foi estimado em 250 mil, um menos o outro, dividido por 8 anos a vida útil, encontro ali 93.750 de depreciação anual, que dividido por 12 meses no caso, encontramos R$ 7.812,50 de valor que a empresa vai ter que reconhecer a cada mês, né, na sua contabilidade como depreciação mensal deste equipamento. Mais um exemplo aí agora de depreciação acelerada, tá? Lembrando aí que você consegue usar esses mesmos cálculos para amortização ou exaustão sem problema algum. Um exoesqueleto das indústrias Stark possui um valor contábil histórico de 875 mil, com um valor residual de 137 mil. Vida útil estimada desse equipamento foi de 5 anos. Considerando que o equipamento é utilizado em 2 turnos, lembrando, né, 2 turnos, então você vai multiplicar o valor por 1,5 para encontrar a depreciação acelerada. Qual a depreciação mensal desse item? Vamos lá para a nossa resolução. Está aí de novo a formulinha, né? 875 mil, valor histórico, menos 137 mil, que é o valor residual, dividido por 5 anos, que é a vida útil estimada, igual a uma depreciação anual de 147.600. Encontramos aí a depreciação mensal dividido por 12. E aí, multiplicando esse resultado por 1,5, já que se trata de um equipamento que é depreciado em 2 turnos, que é utilizado em 2 turnos, encontramos depreciação acelerada, que a empresa poderá utilizar para registrar na sua contabilidade, o valor aí de 18.450, ok? Então aí uma breve revisão dos cálculos de depreciação e amortização feitos aí. Seguindo mais um pouco agora, vamos relembrar o teste de redução a valor recuperável de ativos, né? CPC 01R1, que a gente também estudou bastante na disciplina de contabilidade avançada, né? O famoso aí teste de impairment. 4 passos essenciais, esses passos você vê aí na sua tela em giz amarelo. O primeiro deles, né, é estabelecer o valor contábil do bem, aí, o valor contábil líquido, né? Então é o mesmo valor que nós utilizamos anteriormente, né, o valor histórico, só que agora menos, por exemplo, a depreciação. Vamos chegar no valor do bem, valor líquido do bem. Então, valor contábil menos a depreciação já estabelecida, já registrada em contabilidade. Segundo passo, precisamos calcular o valor recuperável. Aí existem 2 valores recuperáveis a considerar e destes 2 utilizaremos no teste o maior deles. Está destacado aqui em cima, que é utilizar o maior entre ou pela venda ou pelo uso. E aqui vale relembrar o CPC do valor justo, né? Hierarquia N1 ou N2 está citado aí. O
o valor recuperável pela venda ele vai ser obtido junto ao mercado, na pesquisa de mercado. N1 para itens idênticos ou N2 para itens similares, caso não existam mais equipamentos, por exemplo, equipamentos idênticos à disposição do mercado para você comparar. E claro, vale lembrar, idêntico é considerando todos os aspectos possíveis, né? Tempo de vida útil, mesma marca, mesmo modelo, capacidade de produção, questões geográficas, entre outras situações que você precisa analisar aqui para considerar que ele é idêntico. Não havendo, a gente vai para um similar. Assim, por pesquisa de mercado, encontramos o valor recuperável pela venda daquele equipamento. E pelo uso, é a hierarquia N3 do valor justo, quando você vai para cálculos. E aí a gente vai fazer um cálculo aí considerando o fluxo de caixa livre, né? Vamos projetar 5 anos de possíveis ganhos com aquela unidade geradora de caixa, vale lembrar esse termo aqui, né? O teste de impairment fala nisso, né? Os itens são testados por unidade geradora de caixa, pode ser um único equipamento, aí vale a pena se ele for um equipamento muito grande, muito importante, ou um conjunto destes, né? Que é a situação mais prática a se executar. Você faz o teste de um conjunto de equipamentos, um conjunto de itens ali, considerando-os como uma unidade geradora de caixa. Passo 3 agora, então. Né? O teste, efetivamente, é comparar o valor contábil líquido ao valor calculado como recuperável. Valor contábil líquido, valor contábil histórico, menos depreciação. Eu vou comparar com o valor recuperável, que vai ser o maior entre o pela venda ou pelo uso. E aí nós temos duas condições aí que vão determinar se a gente vai para o passo 4 ou não. Se o valor contábil líquido for maior, ou seja, existe uma perda ali, a gente executa o item 4. Olha lá, o item 4 diz, ocorrendo desvalorização, né, ou seja, houve uma perda no nosso teste ali, identificou essa perda, você debita perdas com desvalorização e credita a provisão com a desvalorização daquele ativo imobilizado, ou intangível no caso também. Né? E se o valor contábil for menor ou igual, é óbvio, não há necessidade de fazer nenhum tipo de registro, o seu teste indicou que há uma normalidade na empresa, você não precisará registrar perdas no seu imobilizado. Na tela seguinte, a gente tem uma situação lá de cálculo pelo valor, pelo uso, aqui para a gente relembrar. Tá? Então a gente tem, ó, conforme o CPC pede, 5 fluxos de caixa estimados, são esses FC1, FC2, FC3, FC4, FC5 aqui em cima, eles estão estimados. O FC0 é nosso valor de referência, pode ser, por exemplo, os valores referentes aos ganhos daquela unidade geradora de caixa no ano atual, no ano corrente. Tá? Então aqui a gente tem uma pequena DRE simplificada para fazermos a projeção, né? As receitas, menos custos, menos despesas, igual ao resultado aqui. Descontamos imposto de renda e contribuição social, chegamos no caixa operacional, né? Que tudo isso aqui a gente viu com detalhes em contabilidade avançada. E depois aqui uma soma de amortização e depreciação. Né? Lembrando que a gente está somando, porque o que a gente quer é encontrar valor de fluxo de caixa livre, dinheiro gerado, ok? Aí esse valor de fluxo de caixa que são estimados aqui, vale comentar aqui, esses valorzinhos no meio das tabelas aqui, no meio das colunas, são os percentuais de estimativa de crescimento, né, de receitas, custos e despesas, que a empresa estimou como cresceriam, tá? Por isso eles vão crescendo de um ano para o outro. Fizemos os devidos cálculos, encontramos os fluxos de caixa livre e a gente precisa calcular o fluxo de caixa descontado também, que daí é um ajuste que a gente faz usando matemática financeira. Né? Você vai pegar esse valor de fluxo de caixa livre, dividir por 1 mais I, que é justamente uma taxa de desconto a ser utilizada no teste de impairment, elevado ao período específico, né? Elevado a 1, elevado a 2 no segundo ano, elevado a 3, por aí vai, né? Um processo de matemática financeira de ajuste aqui. Encontramos os fluxos de caixa descontados. E aí na tela seguinte a gente tem aqui, ó, uma suposição, né? O valor pelo uso é a totalização de todos aqueles valores que nós vimos na tabela anterior. Aí. Você deve se lembrar como se faz o processo aí. Totaliza todos esses valores. Chegamos nesse valor pelo uso, 142.424 para aquele bem. Determinamos aqui que aquele bem tem um valor possível de recuperação pela venda, né? Fizemos pesquisa de mercado aí em N1 ou N2, chegamos no valor de R$307 mil. Dos dois, eu preciso utilizar o maior, né? Não se esqueça disso. Então, maior é o 307 mil, então ele se tornou o nosso valor recuperável.
307 mil, valor recuperável. E estamos simulando aqui um valor contábil líquido, já considerando a depreciação, aqui vale lembrar, né, nem todos os itens desse exemplo a gente visualizou, mas aqui é o valor contábil líquido, claro, é o valor do bem, menos depreciação, e aí chega aí em 282.341. O teste diz que quando o valor contábil líquido é menor ou igual ao valor recuperável, não há ajuste de perda, não há contabilização de perda na contabilidade, e foi o que nós vimos aqui. Ó. O teste indica que não há necessidade de ajuste, não há perda a reconhecer para esse equipamento na nossa contabilidade. Claro, se esse valor contábil líquido estivesse acima dos 307 mil, fosse, por exemplo, aqui 310 mil, precisaríamos reconhecer essa perda, aí simulando aqui uma perda de 3 mil na nossa contabilidade, ok? Outro item que precisa ser muito bem observado é a questão da equivalência patrimonial, tá? E aí a gente está falando do grupo de investimentos lá do ativo não circulante. O que vamos simular em tela aqui é aquela situação de empresas coligadas, controladas, investidora, investida. Tá? Então temos aí a empresa A, ela é a investidora e está fazendo negócios com a empresa B e a empresa C, que são as suas respectivas investidas. Tá? Na empresa B, a empresa A adquiriu 51% das suas ações, 51% ou mais. Portanto, a empresa B é uma controlada da empresa A, vai ter que fazer equivalência patrimonial. E na empresa C, ela detém 49% ou menos das ações, ela comprou um pouco menos de ações aí. C passou a ser coligada da empresa A. Ambas são investidas, né, mas B é controlada, já que A detém mais de 51%, mas C é uma coligada. No caso da coligada, né, a equivalência patrimonial é feita se houver influência ou relevância nesse processo aqui. Nas nossas atividades, nós vamos focar muito na questão da contabilização correta dos valores referentes a ágio ou deságio, respectivo goodwill. Tá? O gráfico que a gente está vendo em tela aí é um gráfico para tentar nos ajudar a relembrar aquela questão dos valores de mais-valia, menos-valia ou goodwill. Okay? Bom, o que a gente tem de referência ali? Ó? O valor de PL. Estamos simulando um exemplo em que o valor de PL na investida custou 10 mil reais, ok? Mas você pagou por esses 10 mil reais 15 mil. Quando o valor justo, olha aqui, ó, PL aqui no meio, e valor justo aqui em cima era de 12 mil. Então o que aconteceu? De 10 mil até 12 mil, que é o valor justo da empresa que foi adquirida, eu tenho mais-valia. Como eu paguei 15 mil por essa empresa, a diferença do valor justo para o goodwill, a setinha para cima aqui, eu vou reconhecer, do valor justo para o valor pago, eu reconheço este valor como goodwill, ok? Então, eu tenho 2 mil de mais-valia, que é o valor de PL da empresa investida, frente a seu valor justo, né, essa diferença. Porém, paguei 15 mil por essa empresa, a diferença do valor justo para cima, até o valor pago, no caso aqui de 12 mil para 15 mil dá 3 mil, este valor é o goodwill, e vou reconhecer assim na contabilidade. Tá? Podemos ter situações de valores que vão para baixo, né, que são negativos, que a gente teria de reconhecer como menos-valia, como goodwill negativo, até como alguns teóricos dizem, como badwill, no caso da contabilidade. Né? Mas a tendência é que nós tenhamos essa curva sempre para cima, né? Sempre positiva, reconhecendo um valor de justo acima do valor do PL das empresas, como mais-valia, e o valor, caso seja pago acima disso, como a diferença como goodwill nesse caso. Pessoal, então essa foi a nossa revisão. Segue aí a nossa agenda. Lembrando aí, dia 27/4, encontro síncrono pelo Skype. Além deste vídeo, claro, para te ajudar a relembrar alguns procedimentos de cálculos de conferência na auditoria dos ativos não circulantes. Essa semana faremos alguns pequenos exercícios para relembrar esses cálculos específicos, né, o teste de redução ao valor recuperável, depreciação, amortização, exaustão, depreciação. E semana que vem a gente pega uma atividade um pouco mais complexa, hein, de auditoria do ativo não circulante, do jeito que a gente vem trabalhando mesmo. Né? No primeiro momento, treinamos os cálculos. Num segundo momento, treinamos o processo de auditoria das contas de uma empresa. Aguardo vocês. Até o próximo vídeo.